Glória a Deus. Amém, queridos? Atos capítulo 27. Quero ler com vocês. Glória a Deus. Amados, esse é um livro que é um dos livros da Bíblia que eu amo demais. Ler o livro de Atos. Eu acho que da Bíblia, eu acho que é um dos livros que eu mais li já, é o livro de Atos. Em especial esse texto, acho que já faz algum tempo que eu medito nesse texto, e coçando para trazer uma mensagem nesse texto de Atos 27, e saiu agora, né? Saiu agora essa mensagem, e eu peço a Deus que o Senhor fale ao seu coração, através desse texto, em especial nesse texto, como eu disse, faz tempos que eu medito nesse texto de Atos 27, e que o Senhor ministre ao seu coração aí, de maneira poderosa, através desse texto. Eu não vou ler todo o texto, porque eu quero trazer uma mensagem que está em todo o capítulo 27, então eu não vou ler todo o capítulo, senão a gente vai se estender muito, né? Mas deixa eu dar só uma prévia da história de Atos 27. Aqui em Atos, queridos, capítulo 27, fala da história. Paulo, ele estava preso, e ele estava sendo levado para Roma, né? Ele, mais alguns presos, estavam a caminho de Roma, junto com um centurião aqui chamado Júlio. Tinha mais ou menos 276 pessoas embarcadas num navio, e eles estavam a caminho de Roma. Passaram por diversos lugares. Em um determinado momento aqui, Paulo, e nós vamos ver isso no contexto, Paulo, dirigido pelo Espírito de Deus, ele fala ali para o centurião que não era bom que eles prosseguissem viagem, porque ele estava vendo que algo ruim ia acontecer, desastroso, danos, prejuízos ia acontecer. Só que aí nós vamos ver no texto aqui, que o centurião, ao invés de ouvir a Paulo, ele prefere dar ouvidos ao dono do navio e ao piloto, né? E ao piloto do navio. E aí eles prosseguem viagem. E prosseguindo viagem, eles pensaram que tinham alcançado o que precisavam, né? Começou a soprar suavemente um vento sul, e eles pensavam que tinham obtido o que desejavam e continuaram a navegação. E aí o texto vai dizer que se abateu uma grande tempestade sobre aquele barco, a ponto de ficar dias, eles não viam nem sol nem estrelas, dias e dias, sendo castigados, fustigados pela tempestade. E nós vamos ver que aqui o texto vai falar que é a ponto deles perderem a esperança de salvamento. Chegaram até a perder a esperança de salvamento. E aí Paulo vai falar algumas coisas aqui para eles. Aparece um anjo do Senhor ao Paulo, dá uma mensagem. Paulo transmite essa mensagem ao povo, para que eles ficassem ali firmes, que um anjo do Senhor apareceu a ele e disse que ninguém iria se perder, né? Que Paulo ainda cabia que Paulo chegasse a Roma e ali anunciasse o evangelho, né? Deus tinha um propósito, queridos, na vida de Paulo. E Deus aparece e ele fala: não, esse propósito vai acontecer, fica tranquilo. E pela sua graça, Paulo, Deus deu a você a vida de todos que estão com você no navio, né? E aí, essa é mais ou menos a história, queridos. E aí o navio acaba sendo fustigado ali, e em determinado momento ele encalha num banco de areia, mas aí já estavam perto de uma ilha, e aí alguns deles, o centurião fala para se lançar, aqueles que sabiam nadar, para se lançar ao mar e nadando até a ilha, os que não sabiam, para se agarrar em pedaços do navio e chegar até a ilha. Mas o final do texto termina que, dentro disso, queridos, que todos chegaram a salvos, todos chegaram a salvos. Esse é o contexto da história, tá bom, queridos? Não dá para mim não ler todo o texto. Agora nós vamos ler alguns versículos isoladamente. Mas antes de ler esses versículos, a palavra de Deus nos diz, amados, em Provérbios 24, versículo 6, que aquele que sai à guerra, ele precisa de orientação, e na multidão de conselheiros nós obtemos a vitória. A palavra de Deus diz isso em Provérbios 24, 6, quem vai à guerra precisa ser orientado, e na multidão de conselheiros nós obtemos a vitória. E nós sabemos, queridos, pela palavra de Deus, como cristãos, que nós estamos em guerra, amém, amados? Nós estamos em guerra, e aqui a Bíblia diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. Por mais que Deus tenha conquistado uma vida plena e abundante,
né, para nós e nós possamos desfrutar dessa vida abundante, aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui ainda estamos num mundo que, como diz, jaz do maligno, né, tomado pela iniquidade, injustiça. Aqui não é o nosso descanso. Você vai ver isso lá em Miqueias, capítulo 2, verso 10. Né? Não é o nosso lugar de descanso. Nós sabemos que todos os dias, queridos, nós travamos batalhas. Nós travamos batalhas contra a nossa carne, nós travamos batalhas contra o pecado, nós travamos batalhas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Todos os dias, queridos, por mais que você seja fiel ao Senhor, todos os dias nós travamos batalhas. Por que eu estou falando sobre isso? Se nós travamos batalhas todos os dias, nós estamos em guerra como cristãos. Aqui esse mundo não é o nosso lugar de descanso. Esse texto de Provérbios 24, 6 faz muito sentido, porque ele diz que quem vai à guerra precisa de orientação. E com a multidão de conselheiros, na multidão de conselhos, nós obtemos a vitória, né? Então, como é importante tomarmos conselho? Como é importante termos, né, pessoas que possam nos aconselhar? E o nosso Deus, queridos, Ele usa da vida de pessoas para nos orientar. Ele usa da vida de pessoas para nos aconselhar nessas batalhas que nós travamos no nosso dia a dia. Ele usa de vida de pessoas para nos dar vitória, né? Então, como é importante, quero dar uma paradinha, como é importante, queridos, nós não somos aqueles que vamos levar no peito sozinhos, nós precisamos, né, a Bíblia fala que há sabedoria em tomar conselhos. Então eu quero só dar uma paradinha e dizer para você, com quem você tem tomado conselhos? Nós saímos, mais uma vez, a guerra todos os dias, batalhas que nós travamos, seja numa área, seja em outra área, nós travamos batalhas. Quem tem aconselhado você? Com quem você tem tomado conselhos, ou você tem tomado conselhos? Para que você vença essas batalhas, para que você vença essas pelejas, porque a Bíblia diz que há sabedoria nisso, e nisso, na multidão de conselhos, obtemos a vitória. Então a vitória vem sim. Como nós precisamos, queridos, estar com pessoas, caminhar com pessoas, tomar conselhos com pessoas que vão nos ajudar nessas batalhas. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, que já tomaram conselho com outras pessoas, conselhos que fizeram grande diferença na sua vida, que te ajudaram a ter vitória, que te ajudaram a vencer batalhas, eu tenho certeza disso. Isso é muito importante, queridos. E Deus usa da vida de pessoas para isso. Deus usa. Tem muitas vezes que nós estamos desnorteados, desorientados. Às vezes nós não sabemos a decisão certa a tomar, o passo certo a tomar. E Deus às vezes usa da vida do seu irmão, né? Usa da vida de algumas pessoas. E aqui eu não vou limitar só na questão, no âmbito eclesiástico. Deus pode usar a vida de pessoas até que não estão no meio da igreja, mas são pessoas às vezes em algumas áreas que são capazes, pessoas que são experientes, e Deus pode usar a vida de outras pessoas para te orientar, para te dar um norte, para te dar uma direção. Com isso eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, ouça, tome conselhos. Eu creio que na palavra nessa noite é para alguém aqui, ou são para muita gente aqui, né? Para que você tome conselho e se oriente nisso que você está pensando, nessas batalhas que você tem travado, porque nisso tem vitória para a sua vida. Amém, amados? Você crê nisso? Porém, o que eu quero dizer para vocês é que, por mais que nós devamos tomar conselhos com pessoas que sejam capazes, pessoas mais experientes, pessoas que sejam homens e mulheres cheios de Deus, queridos, e sejam sábios na palavra, sabe, tome conselhos com pessoas, com homem, com mulher que é cheio de Deus, e tem sabedoria na palavra. Mais uma vez, não estou se limitando só, não é se limitar só a pessoas que servem ao Senhor, mas se são pessoas que servem ao Senhor, capazes, experientes, e ainda são cheias de Jesus, tementes a Deus, queridos, experientes em Deus, e tem sabedoria do alto, não simplesmente só a sabedoria humana, mas tem uma sabedoria que vem de Deus. É com essas pessoas, tome conselho. Amém, amados? Tome conselhos com ela. Porém, queridos, esses conselheiros, eles são falhos e podem errar. Amém? São falhos, têm o lado humano e podem errar. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Existe um conselheiro que é excelente, e esse nunca erra.
Esse conselheiro não erra nunca, nunca errou e nunca vai errar. E a gente precisa aprender a ouvir a ele. A gente precisa aprender a seguir as suas orientações. Porque se a gente ouvir as suas orientações, queridos, jamais perderemos uma batalha. Se nós seguirmos as suas orientações. E nós sabemos, esse conselheiro se chama Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Deixa eu abrir com vocês. João 14, 26. Diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vai lhes ensinar todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Esse conselheiro, queridos, que a Bíblia diz que, para aqueles que já aceitaram a Cristo, habita em nós, está em nós, diz que Ele vai nos ensinar todas as coisas, e nos fará lembrar, queridos, de tudo aquilo que nós aprendemos do nosso Senhor. E se nós aprendemos a ouvir a sua voz, se nós estivermos sensíveis para ouvir a sua voz, nós temos a certeza, queridos, que nós vamos vencer todas as batalhas, todas. Não que não vamos enfrentar batalhas, vamos, mas vamos vencer todas elas, porque esse conselheiro, ele não falha, ele não erra, e nós precisamos aprender a ouvi-lo. Amém, queridos? Dentro disso, o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês é seguindo a voz do conselheiro. Aí em Atos 27, onde eu narrei a história, vai lá comigo, Atos 27, do versículo 9 ao verso 15. Diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. E aqui Paulo não é prevendo o futuro, aqui Paulo na verdade quando ele fala vejo, é algo, nós vamos ver em todo o contexto aqui, como se a gente dissesse na linguagem do crente agora, eu estou sentindo no meu espírito, que essa viagem não vai ser boa, vai acarretar em prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Então aqui é Paulo para aqueles que estavam no navio, não vai ser bom, não vai ser bom, amém? Versículo 11, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Aí o verso 14. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Amém? Queridos, deixa eu pedir aqui, e a porta está fechada, eu não sei se sou eu aqui, mas eu estou com muito calor. Tiagão, se você puder, liga esse ar para mim aqui, por favor. Não sei se vocês estão com calor aqui ou é o pastor, porque lá fora estava um tempinho meio frio, mas aqui eu acho que eu estou sentindo abafado. Se vocês estiverem aí também, pede para ligar o ar, porque nós não ligamos que estava friozinho, né? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos, seguindo a voz do conselheiro. Amados, com base nesse texto aqui, é tão gostoso quando Deus ministra ao seu coração, você vai tendo entendimento, mas o que é que eu vi, eu quero compartilhar com vocês. Apesar de ser importante, nós tomamos conselhos em situações diversas que nós passamos, com pessoas que são mais experientes, pessoas capazes. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do conselheiro excelente. E esse até é o tema da mensagem, um conselheiro excelente. É importante nós tomarmos conselhos, como o texto que eu li, Provérbios 24:6.
Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz desse conselheiro. Amém, queridos? Olha, você vê no texto que Paulo, dirigido pelo Espírito, fala: senhores, eu vejo que não vai ser bom a gente navegar, não é bom a gente sair agora. E o centurião diz que vai tomar conselho com o piloto e com o dono do navio. E aí ele toma conselho com aqueles ali que eram... no natural, queridos, no natural, quem você ouviria aqui? Quem você ouviria? Paulo? Ou o cara que é piloto do navio e o dono do navio? Quem que nós ouvimos? Nós ouviríamos o piloto, com certeza, o piloto e o dono do navio, que são experientes em navegação. É verdade ou não é, queridos? E o que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes vai surgir situações adversas nas nossas vidas, nós temos que tomar conselhos, mas aprenda a ouvir a voz do conselheiro excelente, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes em diversas situações, olhando de forma natural, de forma lógica, às vezes você vai ouvir até algumas pessoas e pensar: não, o bom senso me manda tomar essa decisão. Mas se o Espírito Santo tem te direcionado de outra forma, nós precisamos aprender a ouvir a Ele, porque essa é a certeza de nós temos sucesso, sermos bem-sucedidos e não passarmos por algumas tempestades. Nós poderíamos evitar quando nós ouvimos a Ele. Com isso, mais uma vez eu quero dizer: tome conselhos com pessoas experientes, capazes, homens e mulheres de Deus, mas o maior e melhor e o conselheiro por excelência é o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a Ele, meu irmão, aprenda, e aprenda como Ele fala. E nós sabemos, o Espírito Santo, Ele fala às vezes testificando no nosso interior, como diz um texto em Romanos capítulo 8, verso 16, o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Às vezes é um testificar interior, né? Algo no nosso interior, como um sentimento, um pensamento, mas nós sabemos, se você não teve essa experiência ainda, que você peça a Deus, mas como é maravilhoso poder ouvir o Espírito Santo e testificar, saber, é Deus que tem falado comigo. Tudo está mostrando ao contrário, eu não sei. Às vezes Deus está falando: filho, não vá para lá, filho, não faça isso. E aí você toma conselho com o piloto, com o dono do navio, e tudo diz para você fazer, para você acontecer, mas o Espírito está dizendo: não, filho, não. Aprenda a ouvir a voz do nosso conselheiro, para que você não entre em tempestades, para que você evite tempestades, que você não precisaria estar passando por elas. Amém, queridos? A Bíblia diz em Provérbios 3:5, um texto que eu gosto muito, que fala: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes nós estamos pela razão, e eu não estou dizendo que não devemos usar a razão, não devemos usar a lógica, não devemos, use tudo isso, mas lembre-se que tem um conselheiro que muitas vezes vai nos guiar por caminhos que parecem loucura, vai nos dizer para fazermos coisas que parecem loucura mediante aquela situação, mas se você aprender a ouvir a Ele, e eu creio que tem situações que Deus promove propositalmente assim, para que a gente aprenda a ouvir a Ele, e para que a gente creia nele, e realmente dependa dEle, como diz Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, não é com o seu intelecto, use Ele, mas confie. E tem vezes que você sabe no coração o que fazer, você sabe o que tem que fazer, você sabe o que Ele tem direcionado, às vezes a mente falando uma coisa, a razão falando outra coisa, mas você sabe no seu coração o que o Espírito Santo tem testificado para você fazer. Faça, ouça Ele, amém, queridos? E não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5 fala isso. Confie de todo o seu coração e não fique apoiado no que você sabe, no que você conhece, no que você acha, ou em bons conselhos, ou em coisas. Não, confie no Senhor, confie na voz do conselheiro excelente de todo o seu coração, não fique apoiado no seu entendimento. Amém? E nesse texto de Atos 27, do 9 ao 15 que eu li, a gente vê a importância da gente ouvir o Espírito Santo, para que a gente não sofra danos, para que a gente não sofra prejuízos, porque o texto vai dizer, queridos, que eles não ouviram, ou aliás, eles ouviram sim, mas eles ouviram
as pessoas mais experientes. E aí eles viram, soprando o vento sul, tudo estava mostrando, obtivemos o que realmente a gente pensava. E aí foram navegar. Então eles olharam as circunstâncias, eles ouviram aquelas pessoas, mas não deram ouvidos ao Espírito Santo. Não deram ouvidos ao Espírito Santo. E por isso, queridos, dentro de poucos dias eles foram lançados numa grande tempestade. Numa grande tempestade que no contexto a gente vai ver aqui que eles sofreram um grande dano e prejuízo por não terem ouvido a voz do conselheiro por excelência. E aqui eu quero dizer para você, queridos, como é importante isso. Ouvirmos o Espírito Santo, para que a gente não venha sofrer danos e prejuízos na nossa vida. Porque se não dermos ouvidos, e fomos com base no nosso entendimento, na nossa razão, na lógica, ou seguindo o conselho de outras pessoas, que não é errado, aliás, precisamos tomar conselhos, né? E não ouvimos a Ele, pode ser, queridos, que você vai entrar em tempestades, você vai sofrer coisas, e você vai sofrer danos e prejuízos na sua vida. Aí a área, o Espírito Santo ministra ao seu coração, pode ser em diversas áreas, financeira, relacionamento, família, saúde, você pode sofrer alguns danos por não ter ouvido a Ele. Porque aqui eles sofreram danos, queridos, por não ter ouvido. Amém, queridos? Segundo lugar, eu quero falar sobre o livramento da tempestade. Capítulo 27, do verso 20 ao verso 26. Diz assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e esse prejuízo. Mas agora, já que aconteceu, não ouviram, eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês vai perder a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, pois eu creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Segundo lugar, eu quero falar sobre o livramento da tempestade, queridos. Se acontecer de nós estarmos enfrentando algumas tempestades em nossa vida, que às vezes de repente tem durado, como diz o texto aqui, muitos dias, às vezes tem durado já um tempo essa tempestade que você está passando, e de repente foi por não ter dado ouvidos à voz do conselheiro por excelência. Mas se isso acontecer, queridos, e tem acontecido por muito tempo, o que eu quero dizer para você, amado, não perde a esperança, não fica desesperançado, mesmo que você não tenha ouvido a voz dele, e tenha entrado nessa tempestade, ou nessas tempestades por não ter ouvido. O texto eu quero dizer para você, trazer para as nossas vidas: não fique desesperançado. E nesse texto vai dizer, Paulo diz para os homens, aliás, o anjo disse para Paulo, que Paulo compareceria perante César, e Deus, por sua graça, havia dado a vida de todos que estavam com ele no navio. Aqui eu vejo, queridos, Deus, por sua graça, Ele pode nos livrar dessa tempestade, e não permitir que ela venha nos destruir. Se você porventura errou, não dando ouvidos a Ele, e entrou numa tempestade de relacionamento, entrou numa tempestade financeira, entrou numa tempestade na área da saúde, seja qual for essa tempestade, por não ter dado ouvidos, eu quero dizer para você que tem graça para a sua vida, tem graça para a sua vida, tem livramento para a sua vida. Não perca a esperança, Ele pode te livrar e impedir que essa tempestade venha destruir a sua vida, que essa situação que você tem passado não venha te destruir. Deus tem isso para mim e para a sua vida, amém, queridos? Porém eu não posso deixar de dizer para você,
que o fato de não termos dado ouvidos ao conselheiro por excelência, ele pode nos livrar de perecer? Nos livra. Pode nos livrar de passarmos, às vezes, essa tempestade tanto tempo na sua vida. Ele pode livrar você dessa tempestade? Pode. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. Às vezes você pode sofrer danos e prejuízos. Pode? Pode. Ele vai te livrar? Vai. Mas às vezes pode acontecer, queridos, de danos e prejuízos acontecerem por não ter dado ouvidos à voz do Espírito Santo. Pode acontecer. E Ele não é um Deus mau por causa disso. Na verdade, Ele está ainda te livrando dessa tempestade. Mas Ele pode permitir que aconteça alguns danos e alguns prejuízos. Então, aqui fica uma orientação para você. Aprenda a ouvir Ele. Aprenda a ouvir o Espírito Santo, para que você não precise passar por esses danos e prejuízos, para que você não precise entrar nessa tempestade. Mas, todavia, no entretanto, se você entrou, tem graça para a sua vida. Tem graça. Não deixa Satanás também ficar te castigando, te fustigando com mentiras, com açoites aí, com pensamentos para te desanimar e achar que às vezes Deus não te ama, se esqueceu de você, que não tem mais jeito, que você errou e agora você vai sofrer isso o resto da vida. Não, tem graça para a sua vida. Pode ser sim que você sofra danos e prejuízos, mas essa tempestade não vai te destruir. Não vai ser para destruir a sua vida. Assim como teve graça para esses homens que não ouviram, mas teve graça para cada um deles, e eles foram salvos. Eles não foram destruídos. Tem graça para as nossas vidas. Tem graça para você, tem graça para a sua família, tem graça para nós. Amém, queridos? Deus é misericordioso, é bondoso, é perdoador. Deus é um Deus de novos começos. Ele pode sim te dar a oportunidade de escrever novos começos, por mais que você não tenha ouvido a sua voz, a voz do conselheiro. Então eu digo para você, se isso acontecer, queridos, se porventura aconteceu, não fica olhando para os prejuízos. Não fica aí chorando pelo leite derramado, como a gente costuma dizer, né? Não, queridos. Sabe o que você faz? Como diz Paulo, deixa o passado para trás, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me de tudo que ficou para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. Se você porventura não ouviu e veio danos e prejuízos sobre a sua saúde, família, finanças ou a que área for, esqueça isso agora. Se conserte com Deus, passe a ouvir a voz dEle e siga adiante rumo ao alvo. Continua, queridos. Ele te ama, saiba que Ele te ama e continua tendo o melhor preparado para a sua vida. Não fica com seus olhos nos prejuízos. Não fica com seus olhos nos danos, que se eu não tivesse feito assim, se eu não tivesse tomado essa atitude, se eu tivesse ouvido a Deus, hoje eu não teria sofrido isso, hoje eu não estaria desse jeito, hoje minha família estaria assim, hoje eu estaria assim financeiramente, hoje assim, hoje assado. Passou, queridos, passou. Se você não ouviu, passou. Teve consequências? Teve, mas Deus tem novos começos. Deixa isso, abandona isso, deixa para trás e olha para o alvo e continua. Deus tem coisas novas no horizonte. Deus tem coisas novas para a sua vida. E Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Amém, queridos? Você crê nisso? Continua avançando. Não fica olhando para essas coisas. Não fica olhando para o que não tem. Não fica olhando para o que sofreu. Se eu tivesse tomado outra atitude, outra coisa. Esquece isso. É de agora em diante. Continue, agora ouça o conselheiro, e continue, e avance, e aprenda, como diz a palavra, aprenda a tomar conselhos, aprenda a ouvir o Espírito Santo. Como diz, uma das maneiras, queridos, do Senhor falar é num testificar interior. Uma outra maneira de Deus falar para as nossas vidas, queridos, nós sabemos, está lá em Colossenses 3,15, se eu não me engano, que fala, seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz em seu coração. Amém? Aí está aí o texto. Muitas vezes, queridos, Deus fala dessa forma. Você tem alguma direção, algo para tomar, e vem a paz de Cristo. Vem a paz de Cristo para tomarmos essa decisão, e essa é uma das maneiras de você entender a voz do Espírito Santo falando com você. Eu não vou citar a situação, mas há tempos atrás, eu tomei uma decisão, e eu creio que não foi uma melhor decisão. Porque eu não ouvi o Espírito Santo.
E queridos, nitidamente eu não ouvi esse texto. Eu tomei uma decisão, e eu estava tomando aquela decisão, e por conta, às vezes, de vergonha de que eu ia ter que retratar algumas questões, algumas situações, eu acabei falando, não, agora eu vou até o fim. Mas não tinha paz no coração, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Então eu ficava até tentando, com algumas palavras, algumas coisas, eu fiquei tentando obter conselhos. Eu lembro que na época até o pastor Aguinaldo ainda estava conosco. Eu tentei tomar conselho com o pastor Aguinaldo, falei, pastor, mas é assim, assim. Aí ele até tentou, ele falou, filho, assim, assim, assado, se caso acontecer assim, mas ele me deu um conselho, mas eu vi nitidamente, queridos, não havia paz, e ainda assim eu tomei, e por conta disso eu sofri danos e prejuízos. Sofri danos e prejuízos por não ter ouvido o Espírito Santo, queridos. Era nítido, não havia paz, havia uma perturbação no meu coração, uma escolha que eu tive que tomar, uma decisão que eu tive que tomar, e tomei não tendo paz, sofri danos e prejuízos. Mas eu quero não parar nessa parte. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Mesmo com essa decisão, colhi os frutos? Colhi. Até hoje, tem coisas que poderia ter acontecido melhor se eu tivesse ouvido? Tem. Mas, e aquilo às vezes ficava me atormentando. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, com tudo isso, Deus ainda demonstrou graça para a minha vida. Demonstrou graça e oportunidade de escrever, um novo começo, uma nova história. Então eu não estou preso nisso, agora passou. O que eu faço com isso? Aprendo com aquilo, aprendo com os erros que eu tive, aprendo de não ter ouvido o Espírito Santo, aprendo, mas avanço agora, deixo isso para trás. Amém, queridos? Talvez Deus esteja falando com você aqui nessa noite. Em terceiro e último lugar, queridos, e esse é muito importante, Atos 27, do 27, Atos capítulo 27, do versículo 27 ao versículo 37, diz assim: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo, versículo 31, preste atenção nesse texto. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Até aqui por enquanto, queridos. Em último lugar, o que eu quero dizer para você, queridos: permanecer é o segredo para a gente não perecer. Permanecer é o segredo para a gente não perecer. Seja qual for a tempestade que você está enfrentando, queridos, ou que estejamos enfrentando, o segredo para a gente não perecer, não deixar que essa tempestade venha nos destruir, é permanecer no navio. É permanecer no navio. Sabe, queridos, como eu disse, eu acho que faz tempos atrás, anos atrás, e eu nunca trouxe uma mensagem desse texto, mas Deus fala há anos atrás já comigo, que Deus me deu uma revelação nesse texto. É tão gostoso quando a gente tem isso, em especial nesse pedaço aqui, falando sobre salvação.
falando sobre salvação. Sabe, queridos, nós podemos enfrentar diversas tempestades, e às vezes coisas que vêm até para tentar nos destruir, mas o grande segredo para nós passarmos por elas e não perecer, é a gente permanecer no navio. Permanece no navio, queridos. Permanece no navio. E a revelação que veio ao meu coração quando eu estava meditando nesse texto, esse navio, queridos, ele tipifica a Cristo. Esse navio, ele tipifica a igreja dos eleitos, o corpo de Cristo. Às vezes está acontecendo uma tormenta, o navio está em meio a uma tormenta, em meio a uma tempestade, né? O navio está passando, está agitado para um lado e de outro, aquelas coisas acontecendo, tanta coisa acontecendo, mas Paulo diz aqui para aqueles homens: me apareceu um anjo de Deus, e ele me disse que nenhum vai se perder, nem um fio de cabelo de vocês vai se perder. Ele me disse. Só que aí em determinado momento esses marinheiros, a pretexto de baixar âncoras ali da proa, diz que eles baixam um barco salva-vidas, porque na verdade eles estavam querendo sair, eles não estavam querendo se livrar, sair do navio. E uma mensagem que veio através da vida de Paulo é: se esses homens não permanecerem no navio, eles não vão se salvar. Se esses homens não permanecerem no navio, eles não vão se salvar. E aqui uma mensagem de salvação para essa noite, para você que ainda não conhece a Cristo, para você que já conhece a Cristo, seja qual for a tempestade da sua vida, meu irmão, não deixa o navio, porque aqueles que vão chegar lá, aqueles que vão chegar ao destino, aqueles que vão alcançar o alvo, é aqueles que permanecem no navio, custe o que custar. Permanecer em Cristo. Nós vemos esse texto em João 15, do 4 ao 8, abre para mim lá, João 15, versículo 4 ao 8. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, que é Cristo. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e lhes será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Queridos, o texto é claro, eu vejo claramente falando: somente os que permanecem em Cristo, independente das tempestades que vêm, queridos. Tem pessoas abandonando o barco, tem pessoas deixando o barco. A igreja vai ser salva, a igreja dos eleitos vai chegar lá. Quando fala sobre eleição, eu vejo sobre isso. A igreja dos eleitos vai chegar lá. E quem é a igreja dos eleitos? Quem são os eleitos? Quem são esses? Não é algo de predestinação. Os eleitos são os que permanecem no navio. Permanece no navio. Não saia. Não baixe o barco salva-vidas. Não tente se salvar por si mesmo, não tente fazer do seu jeito, mas ouça, e aqui nesse texto, eu vejo agora Paulo fazendo o papel do conselheiro excelente do Espírito Santo. Ei, tem salvação para vocês, tem mudança para vocês. Deus, essa tempestade eu sei, não está fácil, teve dano, teve prejuízo, não está fácil, mas eu quero dizer para você, permanece, para que você chegue ao alvo. Uma hora essa tempestade vai cessar, uma hora vai acabar isso, e nós vamos chegar no alvo. Quem permaneceu no navio. Com certeza, queridos, todos nós desejamos ser abençoados por Deus, desfrutar aqui ainda da vida abundante que nós temos de promessa. Porém, amados, nada vale a pena, nada, e aqui graças a Deus nessa casa tem se pregado assim: nenhuma bênção, nenhuma vitória, nenhuma batalha que você vai vencer, nada vai valer a pena se nós não chegarmos no destino final.
E o destino final, queridos, nós não estamos aqui para comer, beber, adquirir, nós estamos aqui como igreja, mas com um alvo: chegarmos ao destino final. 1 Pedro capítulo 1, verso 9: pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos dos céus, e o nosso alvo não é adquirir bênçãos nessa vida. Por mais que nós estejamos passando por tempestades nessa vida, seja qual for a tempestade, permanece no navio, porque o nosso alvo é chegar um dia naquele lugar, onde vamos ser transformados, onde vamos ser um novo corpo e estar para sempre com o nosso Senhor. Não vai haver mais dor, morte, tristeza, enfermidade, nada disso. Esse é o nosso alvo, igreja. Desejamos e pedimos coisas boas, mas o nosso alvo é um dia estar com o nosso Senhor e Salvador das nossas almas. Permanece no navio, permanece. Está difícil, permanece. Está doendo, permanece. Está sofrendo, permanece. Permanece no navio, igreja. Não saia, porque senão você não vai poder se salvar. A parte de Deus Ele já fez, mas tem algo que é nosso, e a nossa parte é só permanece. Estando bom, permanece. Estando ruim, permanece. Estando doendo, permanece. Permanece, permanece. Oh, oh. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Existe a possibilidade de naufragar na fé, queridos. Essa possibilidade existe. Tema o Senhor, não é ter medo, mas tenha temor. Saiba que a possibilidade de naufragar na fé existe. E qual é a ideia do naufrágio? É você sair de um porto com destino a outro lugar, e no meio dessa viagem, em determinado momento, se afundar e se perder, não chegar ao destino. E o texto fala de pessoas que naufragaram na fé. São pessoas que experimentaram de Deus, pessoas que conheceram a Deus. Não dá tempo para a gente entrar, mas em Hebreus você vai ver isso. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 9. Estude esses textos, você vai ver sobre isso. Pessoas que conheceram, foram iluminados, experimentaram dos poderes de Deus, receberam da palavra de Deus e caíram de tal forma que foi impossível reconduzi-los ao arrependimento. Então existe a possibilidade de naufragar na fé, queridos. E a mensagem para você hoje é isso: permanece e continue ouvindo a voz do conselheiro por excelência. Ele habita em nós, Ele fala conosco, e se nós ouvirmos a sua voz, Ele vai nos guiar, queridos. Ele vai nos guiar, e nós temos a certeza que nós vamos ter vitória em todas as batalhas. Vamos ter batalhas? Vamos, mas em todas elas nós somos vitoriosos. Mas se porventura, como pastor, como eu dei o meu exemplo aqui, em algum momento você vacilou e não ouviu a voz do seu conselheiro, não fica aí atormentado, não. Se arrependa, se volte para Ele, passe a ouvir a voz do Espírito Santo e siga rumo ao alvo. Se sofreu dano e prejuízo por conta das suas escolhas, por conta de não ter ouvido, deixe isso para trás. Deixe isso para trás e continua, em nome de Jesus. Fica de pé, queridos. Enquanto o Ministério do Louvor sobe aqui, eu quero encerrar orando com vocês. Aleluia. Queridos, eu queria que você orasse com o pastor. Não só ouvisse a voz do pastor orando, eu queria que você orasse comigo. Espírito Santo, nos dirige agora em oração. A palavra diz que não sabemos como orar. Nos dirige, eu creio que o Senhor está ouvindo agora. Eu creio que o Teu Espírito está conosco. Eu creio que o Teu Espírito está falando conosco. Que eu peço que o Senhor nos dirija agora.
Nos dirige, Espírito Santo, nosso conselheiro por excelência. Senhor Jesus, nós queremos ouvir e continuar ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. E se porventura, Pai, em algum momento nós deixamos de ouvir, endurecemos o nosso coração, começamos a tirar os nossos olhos do Senhor, da Tua palavra, Senhor, nos perdoa. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, dá um toque no nosso coração nesta noite, na nossa mente, e ajuda-nos a estarmos novamente sensíveis à voz do Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, pois nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos coisa alguma. Sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada, e nada vale a pena sem a Tua presença. Nada vale a pena, Pai, sem dizer, Pai, que o nosso alvo é chegarmos um dia e estar com o Senhor. Não é simplesmente obter benefícios neste mundo, livramentos nesse mundo, Senhor, bênçãos nesse mundo, nós desejamos sim, mas o nosso alvo é um dia chegarmos com o Senhor, é chegar ao alvo, é chegar com o Senhor, Pai, é um dia estarmos com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos como igreja, aviva-nos, Pai, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra neste lugar, aquece o nosso coração, Espírito Santo, em nome de Jesus, aquece o nosso coração, aquece, Pai, em nome de Jesus. Queremos Te ouvir novamente, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, que nós possamos valorizar a Tua voz, discernir a Tua voz e andar sob a direção do Teu Espírito, pois essa é a certeza de sermos bem-sucedidos e vitoriosos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor continue a nos dar graça para permanecermos no navio, Pai, independente das circunstâncias que venhamos a enfrentar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, e para a glória do Teu santo nome, assim nós oramos e agradecemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo agir do Teu Santo Espírito, obrigado pelo agir do Senhor neste lugar, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos. Nós vamos encerrar com o louvor. E permita que o Espírito Santo continue a falar o teu coração. Permita que o Espírito continue a falar com você. Em nome de Jesus. Estende assim as suas mãos. Eu quero despedir vocês. Depois nós vamos estar com esse louvor e vamos encerrar. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.